Vá lá, não estejam com pressa para ir de vacances natalícias, que hoje ainda é dia de distribuir cartas aqui na nossa mesa de jogo e até temos baralhos especiais, vamos oferecê-los ainda nesta primeira parte, eu já vou explicar isso. Na jogada da semana, na segunda parte, vamos fazer uma espécie de cumprimentos de boas festas em Belém, com os senhores Presidente e Primeiro-Ministro, mas vai ser mesmo aqui no estúdio do Fora do Baralho, não vamos até Belém. Como sempre, com a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida. Cá temos o nosso primeiro baralho de cartas para presentear, mas só tem um naipe, é um baralho de apenas um naipe e o que vale é que é copas, para começarmos aqui a absorver bem este espírito das festas. Susana Peralta, e vão ser copas para uma declaração do constitucionalista Tiago Duarte, que numa iniciativa do CDS, as Conversas do Caldas, disse o seguinte. Já que estamos a falar de bandeiras que o CDS pode ter claras e que têm que ver com a Constituição, eu acho que o CDS tem que ter um discurso para um casal de 30 anos com 2 filhos que quer pôr os filhos no colégio privado onde o pai ou a mãe andou, que não se resigna que a mulher ou o marido ou os dois cheguem a casa às 7h30 da tarde para sair a empregada que tem dificuldade em pagar. Esse é que é o nosso país real. Temos muitos países, mas este é um país onde eu acho que o CDS para quem o CDS pode falar. Copas, Susana Peralta, para este país real? Para este país real do CDS, que é tão entrenecedor desta maravilhosa família, para começar, enfim, todo o conceito de país real do CDS é verdadeiramente extraordinário e mostra até que ponto é que nós achamos sempre que o país real são os nossos amigos, não é? Aliás, devo dizer que o CDS está muito longe de ser o único partido que padece desse viés. Basta lembrar nos tempos da pandemia, quando o Twitter todo dizia estamos todos fechados em casa e tal, que é uma mentira completa, porque mesmo no pico da pandemia nem metade dos trabalhadores, o máximo foram 40% dos trabalhadores fechados em casa e enfim, nem pensavam quando iam ao supermercado, aquelas pessoas que estavam a vender o pão não estavam fechados em casa, estavam ali a vender-lhes o pão. Portanto, este viés realmente nós temos de interpretar o mundo à luz da nossa realidade, não é apenas do CDS, mas o CDS tem esta qualidade de nos trazer isto assim de uma maneira tão cândida que por isso as minhas copas são de facto para esta candura, porque vamos lá ver, em primeiro lugar, não há assim muitos casais em Portugal que aos 30 anos já tenham 2 filhos, não é? Porque hoje em dia as pessoas procriam cada vez mais tarde e de resto e saem cada vez mais tarde de casa dos pais também. Saem cada vez mais tarde de casa dos pais. Portanto, a empregada seria dos pais, se calhar. A empregada provavelmente seria dos pais. E de resto o número médio de filhos por mulher está abaixo dos 2. Portanto, esta está muito longe de ser a família do país real. Depois é esta ideia do colégio privado, também é fora de série, porque segundo o nível de ensino que nós consideremos, haverá entre 12% e 13% dos alunos do ensino obrigatório em Portugal que frequentam o ensino privado. Portanto, também o país real está muito longe de ser esta realidade. E depois ainda esta ideia também muito entrenecedora, mais uma vez, que merece o meu coração natalício, que é a ideia de o colégio onde andaram os pais, que é de facto esta falta de noção completa acerca das elites portuguesas, das próprias elites portuguesas acerca delas mesmas, que é como se de facto toda a gente tivesse andado num colégio e depois quisesse pôr os filhos no colégio. Este está muito longe de ser o país real. E depois, enfim, é esta ideia maravilhosa de ter uma empregada que sai às 7h30 da tarde. Já agora nem sequer pensa que essa empregada também pode ter 2 filhos em casa. E quem será a empregada? Meu Deus! Quem será a empregada da empregada? Da empregada que está a tomar conta dos filhos dela. Isso não sei. E que vai provavelmente ao mesmo colégio onde andou a empregada, que deve ser uma escola dos subúrbios cheia de problemas, de falta de professores, etc. E de facto, enfim, para as empregadas, infelizmente, não há assim muitos. Infelizmente, já agora, o país real é muito mais o país das empregadas domésticas do que o país deste casal do CDS. De facto não há grandes números, infelizmente, para o serviço doméstico em Portugal. É pena, porque eu estive à procura de estatísticas oficiais, porque há pelo menos 2 obrigações de reporte,
Uma é o modelo 10 do IRS, que as pessoas que têm pessoas de serviço doméstico em casa devem reportar os rendimentos que lhe pagam, mas eu não vi estatísticas sobre isso. Não quer dizer que não existam, mas de facto não me apareceu assim numa primeira abordagem da página das estatísticas tributárias. E depois também há o regime de segurança social de proteção das trabalhadoras, trabalhadores, mas nós sabemos que a maioria são trabalhadoras de serviço doméstico, para as quais eu também não encontrei estatísticas. Portanto, estamos a falar de uma realidade de umas pessoas que vivem completamente na margem, muitas delas muito trabalho informal, muito trabalho até de imigrantes ilegais, etc. E parece-me verdadeiramente extraordinário que num período de crise, como o que nós estamos a viver, com o aumento da inflação e tal, o CDS esteja preocupado com este país real, que está muito longe de ser um país real, é um nicho, e é o nicho dos amigos do constitucionalista que falou, e ele tem todo o direito de se preocupar com o nicho dos seus amigos, mas fazer disso uma agenda política e, sobretudo, querer trazer isso para um debate constitucional é realmente de uma falta de noção que a pessoa fica, enfim, acaba por ser óbvio porque é que o CDS já desapareceu do Parlamento, não é? João Marcos de Almeida, estás preocupado com o país real do CDS? Não, eu concordo com a Susana que foi uma afirmação infeliz, obviamente que foi. Também não sei o que é que essa pessoa representa no CDS, sinceramente. Foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa pessoa, não sei o que é que representa. Isto não é uma crítica nem um elogio, não sei mesmo. Agora, meter-me rapidamente com a Susana, nos colégios de Lisboa, onde normalmente os filhos andam, onde os pais andaram, é o Colégio Académico e o Valsacina, das famílias, das elites socialistas de Lisboa. Não, completamente, mas, João, mas por isso é que eu quis aqui trazer, por exemplo, o debate da pandemia. O meu ponto, eu sei. Não, de uma certa esquerda bem pensante, em nome da saúde pública. Eu sei. Vamos a isso, mas quer dizer, eu não tenho nenhuma dúvida que este viés é comum. Sim, o meu ponto central, que é crítico em relação a esta proposta, e no fundo é uma mensagem para os partidos de direita em geral. Os partidos de direita têm que se preocupar, sobretudo, com as classes médias baixas que trabalham no setor privado. Os pequenos comerciantes, os empregados das pequenas indústrias, das pequenas empresas. Essas pessoas é que têm que ser o eleitorado para quem a direita tem que falar. Porque essas pessoas são, no fundo, a espinha dorsal da economia portuguesa. São pessoas que normalmente não têm uma grande representatividade política e essas pessoas precisam do apoio dos partidos de direita. Eu não percebo porque é que os partidos de direita continuam a querer falar para elites e um casal de 30 anos que tenha uma empregada e que ponha os filhos em escola privada é seguramente uma elite, e esses já normalmente votam à direita, não é preciso tentar converter os convertidos, mas é falar para a classe média baixa, que eu julgo que neste momento grande parte dela não está representada pelos partidos de esquerda e sente-se politicamente órfã. Portanto, temos aqui este país real do CDS a abrir este fora do baralho natalício e agora temos já um outro baralho completo de cartas, não completo de cartas, todas as cartas do baralho, mas sim com um naipe específico, só um baralho de um naipe, paus, João Marcos de Almeida, e é precisamente contigo, para Manuel Pinho, ex-ministro da Economia, que esta semana viu indeferido o pedido de habeas corpus, vai continuar por isso em prisão domiciliária, ele que está acusado de corrupção e de branqueamento de capitais, tal como já agora Ricardo Salgado. Exatamente, e este é o país real do governo de Sócrates, que era fazer negócios com Ricardo Salgado. E daqui eu só quero fazer 2 pontos, também rápidos. O primeiro ponto é que confirma mais uma vez o que aconteceu em Portugal durante o governo de Sócrates, que foi verdadeiramente escandaloso. Foi corrupção a sério, ao mais alto nível. Quer dizer, ter um ministro que é pago por um grupo privado enquanto exerce as suas funções de ministro é uma coisa verdadeiramente escandalosa. Nós não sabemos mais nenhum caso, não sabemos se terá havido mais algum caso. Até agora este é o único que sabemos, que é uma história verdadeiramente extraordinária. Quer dizer, eu não acredito que o primeiro-ministro Sócrates não desconfiasse, não tivesse sinais que Manuel Pinho, de uma maneira ou de outra, defendia os interesses do Grupo Espírito Santo nas reuniões do Conselho de Ministros. E não era só Sócrates. Os outros ministros que estavam à volta da mesa seguramente que não são tontos, são espertos. Nunca perceberam que Manuel Pinho defendia sistematicamente os interesses do Grupo Espírito Santo ou os interesses de Ricardo Salgado. E isto leva-me a um segundo ponto, que é muito importante. Nas democracias ocidentais, europeias, os partidos políticos normalmente representam grupos da sociedade. E os partidos de esquerda representam, tradicionalmente, os grupos mais desfavorecidos.
Ora, como é que é possível? Ainda me choca mais um governo de esquerda, quer dizer, eu ficaria igualmente chocado, absolutamente chocado, se houvesse um ministro de um governo do PSD ou do CDS que fosse pago por um grupo privado. Não há qualquer dúvida sobre isso. Mas, de qualquer modo, o que isto mostra é que o PS, de certo modo, quando chega ao poder, sente-se muito mais à vontade, e agora vou usar uma expressão até da esquerda radical, com o grande capital, do que com o povo e com os pobres. Quer dizer, dão-se lindamente com o grande capital. Aliás, o grande capital pagava um ministro de um governo socialista, pagava-lhe o ordenado de cerca de 15 mil euros a confirmarem-se as acusações. Mas e o povo trabalhador e a classe trabalhadora? Qual é a preocupação dos governos socialistas em relação à classe trabalhadora, aos desfavorecidos, aos que sofrem em Portugal? Ou quando chegam ao poder só gostam do grande capital? Ficam estas... Isso é uma questão extraordinária. E mais, é uma questão que ainda os portugueses estão longe de perceber e de saber tudo o que se passou durante o governo de José Sócrates. E termino aqui. Terminas aí com mais uma crítica a José Sócrates. Passamos aqui para espadas. Este baralho natalício só com espadas, Jorge Fernandes, para o PSOE e para Pedro Sánchez. Isto a propósito de uma das piores crises constitucionais em Espanha. Sim, aliás, tem sido interessante praticamente a ausência de tratamento informativo sobre esta matéria em Portugal. Esta é, desde segunda-feira, a Espanha está em transe absoluto com debates que eu acho fascinantes, até porque estão teoricamente interessantes, e o tema é muito complexo. Eu tentei perceber a fundo o tema e peço antecipadamente aqui desculpa se cometer alguma incorreção, porque é perfeitamente possível, dada a complexidade da matéria. Bem, existe uma regra constitucional não escrita desde a criação do Tribunal Constitucional Espanhol que exige, no fundo, uma votação de 2/3 para a nomeação dos juízes para o Tribunal. Exatamente como acontece em Portugal. O que aconteceu foi que o PSOE e o Podemos querem quebrar esta regra porque esta é a única maneira de conseguirem meter juízes inteiramente da sua confiança. E, portanto, no fundo, o que querem fazer é no fundo, criar um bloco próprio que não tenha estes 2/3 e conseguirem ignorar o PP, e o PP litigou para o próprio Tribunal para exigir a paragem do processo legislativo que iria precisamente fazer com que fosse possível a nomeação de juízes sem estes 2/3. O meu ponto central aqui é que o Sánchez está a brincar com o fogo, porque eu percebo que ele precisa de satisfazer as suas clientelas, não só com o Podemos, etc., mas também relativamente à coligação que tem com clientelas regionais na Catalunha e no País Basco. Agora, a democracia espanhola, tal como a portuguesa, foi construída, e eu sei que isto pode ser difícil para o Podemos e para alguns loucos na Catalunha, mas a democracia espanhola foi construída, como a portuguesa, ao centro, e foi construída pelos dois maiores partidos, o PSOE e o PP, tal como aqui o PS e o PSD. E era importante, depois, no fundo da grande erosão e das grandes dificuldades que a democracia espanhola teve com a questão da Catalunha e que levou a Constituição espanhola ao limite verdadeiramente e esticou a Constituição de uma maneira muito complexa, era bom que não houvesse uma maioria, digamos, meramente conjuntural, que é o que esta maioria PSOE Podemos é, e que essa maioria percebesse, e que Sánchez percebesse, ele sabe isso, claro, que é preciso continuar a cooperação, e é preciso continuar a cooperação ao centro, porque a vida em Espanha e a vida política continuará depois dele sair, e portanto o inevitável quase é que o PP depois venha a esteja no poder e depois haja novamente uma rotação de poder, e portanto seria pena que uma maioria conjuntural quisesse derrubar regras escritas e não escritas que desde o início da democracia espanhola têm funcionado, e portanto esta crise em Espanha está a ser fascinante a observar. É muito difícil, como eu disse, eu até posso ter cometido alguma imprecisão pela qual me penitencio desde já, mas é importante, eu queria trazer este tema aqui porque realmente não tem sido... Tens pena que não esteja a ter o eco devido muita aqui, pena, aqui muita em Portugal. pena. Sim. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Isto não sei se é da época natalícia, mas baralhei-me aqui um bocadinho porque não dei a palavra ao Luís Aguiar Conraria, que gostavas de ter falado aqui ainda a propósito do naipe trazido pelo João Luís Paus para Manuel Pinho. Gostavas de falar de Pedro Passos Coelho. E a ligação aqui é...
Não, a ligação foi mesmo a atuação que ele teve na altura do BES ao interromper o financiamento do BES por parte do Estado. Quer dizer, eu considero essa uma das principais reformas estruturais feitas pelo governo de Passos Coelho e de facto, quando uma pessoa lê a acusação ou lê as notícias sobre a acusação e vê a forma como a rede que estava criada e a forma como o BES tinha ministros ao seu dispor, de facto, aquilo é arrepiante e percebe-se que era mesmo necessário pôr um travão naquilo e que era preciso muita coragem para o fazer, e acho que nós não elogiamos o suficiente Passos Coelho em alguns dos seus domínios de atuação, e portanto aqui queria deixar o meu elogio a Passos Coelho. Aliás, no início até pensei atribuir uma carta vermelha a Passos Coelho por este assunto, mas depois, como o João se adiantou, quis só acrescentar este comentário. O Jorge Fernandes e a Susana Prata estavam aqui a acenar com o polegar, com o fixe, aquilo que tu estás a dizer, portanto fazem aqui uma assistência. Só nos sobra aqui já um baralho. Eu também faço, fazes, João. Mas eu já costumo elogiar o Passos Coelho, portanto, a assistência vida de mim não tem tanto significado. Sim. Só nos sobra aqui o naipe de ouros, e temos aqui um baralhinho só com cartas de ouros hoje, porque é Natal, e Luís, és tu que tens este naipe, e é para o autarca que deu o próprio nome a uma rua. Portanto, neste caso, o Presidente da Câmara de Famalicão acabou por dar uma prenda de Natal a si próprio. Quer dizer, não foi de Natal, foi uma prenda. É extraordinário, não é? Este país é maravilhoso. Portanto, aqui Famalicão que é aqui ao lado, portanto, é aqui um concelho vizinho de Braga, portanto, atribuiu o nome a uma rua que é o nome do Presidente da Câmara. E, portanto, claro que o nome não foi proposto por ele, foi proposto pelo Presidente da Junta de Nino, que é aqui uma das freguesias desta cidade, que por um mero acaso é da mesma cor política do Presidente da Câmara, e portanto fez grandes elogios por tudo que ele fez pelo nosso Conselho e por aí fora, que é uma coisa extraordinária. Portanto, eu nem consigo perceber a lata das pessoas. Isto merece mesmo ouros, isto merece uma placa dourada. Espero que o nome da rua esteja numa placa bem dourada, mas depois isto é interessante, porque o nome proposto da rua foi Rua Professor Dr. Mário Passos. Mário Passos, que é o autarca, sim. Que é o autarca, que é o Presidente da Câmara. Portanto, Rua Professor Dr. Mário Passos. E isto depois foi à Comissão Municipal de Toponímia, portanto, existem estas coisas, e então veio alterada, porque a Comissão Municipal de Toponímia desaconselha o uso de títulos académicos. Então vai ficar a Rua Mário de Sousa Passos. Eu até concordo com a Comissão Municipal de Toponímia, mas quer dizer, quanto aos títulos académicos, mas quer dizer, olhar para aquilo e achar que o problema está no professor doutor e não no Mário Passos, faz lembrar a anedota daquele senhor que se chamava João Cagalhão e que pede para mudar de nome e muda para Manuel Cagalhão. Quer dizer, é não perceber mesmo onde é que está o problema, não é? Mas pronto, eu quero só trunfar uma placa dourada. Eu espero uma placa dourada aqui para o Mário de Sousa. Eu quero só trunfar porque eu, contrariamente ao Luís, concordo, aliás, discordo, peço desculpa, da Comissão Municipal de Toponímia, porque eu acho que todos os municípios do país deviam ter uma rua chamada apenas Professor Doutor. Porque como todas as pessoas neste país são professor doutor alguma coisa, assim, qualquer Presidente da Câmara que chegasse ao poder já tinha automaticamente uma rua com o seu nome. Eu quero denunciar o machismo. Não, e a professora doutora também. Não, mas sim, mas eu professora doutora, pois. Mas há poucas, agora também é professora doutora. As Presidentes da Câmara são mais 1%. Está bem. Nas há poucas, sim. Não, mas podíamos ter um professor doutor e uma professora doutora. Pronto. Mas assim toda a gente estava representada. Qualquer Presidente da Câmara que lá chegasse já tinha automaticamente essa justa homenagem. É uma ideia de uma prenda natalícia. É isso. Fazemos só aqui uma curta pausa, voltamos já. Até já. Sei que estão todos já com água na boca a pensar no bacalhau, no polvo, nos doces natalícios. Vai ser tudo este sábado, né? 24 de dezembro de 2022. Mas há já quem aposte por vocês, senhores ouvintes e queridíssimos quatro ases, que estão ruidinhos por andar a criticar à mesa de Natal. Baixinho para a família, na ceia de Natal, vai dizer muito mal do Presidente e um pouco mal do Governo. Mas por causa da falta de dinheiro, por causa disto, a saúde, ali o Sr. Ministro da Saúde a sorrir, mas também vai.
Mas a mamã, Marcelo Rebelo de Sousa, durante os tradicionais cumprimentos de boas festas que recebeu do Governo, convosco, Jorge, podemos até começar por ti, vai ser assim como diz o Presidente, vai-se estar à mesa de Natal a criticar o Presidente e o Governo? Epá, depende, isso é uma pergunta muito difícil. Eu não estou à mesa de Natal, isto é continuadamente, ao acordar, ao deitar, estou sempre a criticar, quer Marcelo Rebelo de Sousa, quer António Costa. À mesa de Natal muitas vezes é preciso ter sempre cuidado, porque há sempre aquele tio que gosta do Marcelo ou do Costa e, portanto, para não causar mau ambiente é preciso ter sempre muita calma e muito cuidado. Agora, falando mais a sério, eu achei curioso há duas coisas interessantes sobre esta sessão de cumprimentos e sobre o momento da relação Marcelo-Costa. Bem, por um lado, o Marcelo afirmou que o ideal seria não juntar mais problemas, no fundo, aos problemas que são exógenos e que recebemos de fora e que não podemos fazer nada. Isto contraria um bocadinho aquilo que Costa disse a semana passada, porque na entrevista à Visão, Costa pareceu assumir que não havia casos e que não teria havido qualquer instabilidade política em Portugal causada pelo governo. Portanto, disse que só houve um verdadeiramente grave, que foi o de Pedro Nuno Santos. Sim, o que acho que manifestamente para toda a gente não é verdade, mas enfim. E portanto, no fundo, Marcelo veio confirmar aquilo que toda a gente sabe e que de facto, ao longo desde que começou a maioria absoluta, tem havido um conjunto de casos e um conjunto de situações que não são propriamente favoráveis ao governo e há um ambiente, apesar de tudo, creio eu, de fim de festa, o que é curioso num governo de maioria absoluta que começou há pouquíssimo tempo, não é? Começou apenas em abril ou março. E portanto, isto é interessante. Agora, Marcelo, eu acho que o comportamento do Presidente da República deveria ser muito mais exigente por parte do Governo e ele devia ser um agente que de alguma forma mitiga e controla os deslatos do Governo, porque penso que Costa se sente muitíssimo confortável com Marcelo e Marcelo que sente-se muitíssimo confortável com Costa, e é interessante que hoje na sondagem do Expresso isto parece ser confirmado, porque na sondagem apenas 1/5 dos inquiridos acha que o Presidente da República está a cumprir o seu papel fiscalizador como deve de ser. Portanto, no fundo, os outros 4/5 acham que o Marcelo devia ter um comportamento um bocadinho mais forte perante o Governo e devia exigir mais ainda para António mais numa Costa. maioria absoluta. Ainda para mais numa maioria absoluta que está claramente desgastada e, portanto, eu só queria deixar aqui uma nota, porque no fundo vai um bocadinho contra aquilo que nós estamos sempre a dizer aqui no Fora do Baralho, incluindo eu, porque aparentemente os portugueses estão muito contentes quanto à forma de atuação do Presidente da República. A mesma sondagem diz que 74% dos portugueses e dos inquiridos, no fundo, estão contentes quanto à forma como Marcelo se comporta e quanto à sua maneira de intervir excessivamente, de forma muitas vezes vazia e de forma muitas vezes pouco canónica, digamos assim. E, portanto, nós estamos aqui mesmo fora do baralho porque nós continuadamente dizemos mal, e incluindo a mesa da consoada, da forma de intervir do Sr. Presidente. Sim. Sim, Luís? Mas eu várias vezes chamo a atenção para isso, para o facto de as pessoas gostarem de Marcelo Rebelo de Sousa e de estarem de acordo com esta forma de atuação. Agora, sim, realmente ver escrito preto no branco numa sondagem que as pessoas não acham que ele fala demais, parece-nos extraordinário, mas de facto é a percepção que nós temos e ele seria reeleito hoje. Quer dizer, eu acho que é bom nós lembrarmos disto, nós às vezes estamos demasiado fora do baralho ou demasiado dentro de uma bolha. Pois, já vamos olhar para essa relação de António Costa com Marcelo Rebelo de Sousa, mas aproveitando aqui até estas declarações de Marcelo sobre a contestação que aí vem, foi ali entre os beijinhos e os abraços natalícios com o Governo que Marcelo deixou esse aviso de que a contestação social vai aumentar no próximo ano, a começar já, lá está, na mesa de Natal, como estávamos a falar, e googlando, eu quando estava a preparar o Fora do Baralho, googlei, e só para o início deste ano há greves previstas de professores, da função pública, na TAP, na Infraestruturas de Portugal, na CP. Aliás, hoje é um dia de greve nos comboios, como já ouvimos também nas notícias. Susana Peralta, isto é inevitável haver este aumento de contestação social, tendo em conta esta crise inflacionista e também porque estamos perante um contexto de maioria absoluta? Sim, antes de responder, eu queria só dizer que é um pouco bizarro o Presidente da República vir avisar de que veio aí contestação social. Uma coisa é ele
falar com empatia, que é o que se espera dele num momento destes, das dificuldades das pessoas, etc. Agora depois vir avisar da contestação social parece-me bastante bizarro, mas enfim. Mas ao mesmo tempo até protegendo o governo, de que o governo não tem culpa dessa contestação que vai surgir. Sim. Pronto, mas enfim, isso o Luís já disse, o Luís e o Jorge, mas o Luís sobretudo lembrou agora que isto que nós achamos do Presidente é da nossa bolha e pronto, e portanto ele vai continuar assim e vamos ter que viver com ele mais uns anos. Bom, relativamente à tua pergunta, a resposta é sim, ou seja, a inflação espoleta revoluções. As estimativas dos historiadores económicos dizem que o aumento do preço do pão antes da Revolução Francesa foi de 55% num ano e que foi isso que acabou por levar ao que nós sabemos, não é? Agora, é evidente que as instituições de redistribuição mudaram e muito desde a Revolução Francesa, e ainda bem, e aliás, provavelmente é por isso que se fizeram revoluções como a Revolução Francesa, sendo que há aqui duas pessoas muito mais competentes, muito mais professores doutores do que eu, o Jorge merecem uma rua, merecem dar nome a uma rua. Aqui neste programa somos todos professores doutores, é só professores doutores. Aliás, temos que mudar o nome do programa, Vanessa. Não insultem a Vanessa, pá. Pois, eu não sei. A Vanessa é professora doutora Joker, é melhor de todos, é honorário. Honoris causa. Honoris causa da Universidade da Faculdade. Gosto. Pronto, enfim, os professores doutores aqui podem falar melhor do que eu disto de que papel é que estas revoluções tiveram para nós termos, apesar de tudo, um Estado democrático que redistribui mais e que no fundo, partilha mais o risco entre todos nós. Pronto, e portanto, desse ponto de vista, eu julgo que nós temos de esperar mais contestação social. O cenário, a inflação é um conhecido gatilho de contestação social em toda a história, em todos os regimes políticos. Há uma ONG que publica um Civil Unrest Index e que também veio já avisar, e aliás também no último relatório do Fórum Económico Mundial e o próprio FMI, enfim, todas as instituições internacionais estão a avisar para maior contestação social. É evidente que quando nós comparamos a contestação social que há nas nossas democracias e a que há nos países com instituições fracas, aliás, basta ver o que está a acontecer agora no Irão, que é também e sobretudo uma luta pela liberdade e pela liberdade das mulheres e pelo direito dos jovens a construir o seu futuro, mas também tem muito a ver com um país que está comido pela corrupção, por isso tem uma elite oligárquica que explora os recursos de um país que é rico em recursos e que agora numa situação de inflação e numa situação de escassez alimentar isso também provoca contestação. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Que vai haver contestação também em Portugal e vai haver contestação nos vários países europeus, que essa contestação vai ser sempre mitigada e bem pelas instituições das nossas democracias que permitem esta partilha de risco e permitem redistribuição, mas que de facto, e apesar de ter saído agora no Boletim Económico, talvez o Luís queira falar sobre isso, que ele leu aquilo com mais atenção do que eu, estimativas do Banco de Portugal acerca da distribuição dos custos desta crise e que realmente mostram que está muito concentrada nas pessoas mais desfavorecidas e que as outras aparentemente até têm instrumentos para conseguir ultrapassar a crise, mas quer dizer, nós não precisamos de uma margem muito grande de pessoas a sofrer muito com a crise para ter contestação social e, portanto, como é óbvio que vamos ter que viver com ela, a mim o que eu gostava era que o Governo parasse de dar apoios ad hoc. Não gosto muito disto e acho mal, e acho que é mau e acho que é até desrespeituoso das famílias em dificuldades. É óbvio que mais vale dar apoios ad hoc do que não dar nenhum apoios, mas nada substituía um apoio que fosse previsível e que as pessoas soubessem com o que é que contavam, porque reparem, nós tivemos aquele apoio em outubro, foi dado a muito mais gente do que devia ter sido dado, enfim, e agora de repente temos assim tirado da cartola numa entrevista a um órgão de comunicação, outro apoio, desta vez e bem concentrado nas pessoas com mais necessidades. Que supostamente chega hoje às contas destas pessoas. Supostamente chega hoje e ainda bem para as pessoas. Mas quer dizer... Susana, só em relação a isso, era muito mais eficaz para as pessoas e muito mais útil e ajudaria muito mais reduzir o IVA substancialmente num pacote básico de alimentação, como foi feito em muitos países europeus, em vez de estar a dar esses apoios. Eu sou contra essa... Os impostos que Como? Eu não acho bem, acho que não, acho que o IVA, reduzir o IVA não é direcionado. Eu também vou. Não, eu também iria pagar menos IVA. Mas o problema do IVA é que vai a toda a gente e o que eu quero é ir só às pessoas necessitadas. Eu não preciso. Não é? Mas eu também não preciso, exatamente. A questão é essa. Desculpa. Sim, não, mas é isso, assim continua, eu já não tenho nada... Não, mas é isso, quer dizer, eu quando olho para os apoios, portanto, eu acho que há aqui um pormenor que é importante nós lembrarmos, que é o PIB em 2022, em termos reais, cresceu.
Ou seja, em média, os rendimentos aumentaram em Portugal este ano, em termos reais. E, de acordo com as previsões que há, e a última é do Banco de Portugal, em 2023 volta a crescer. Portanto, em média, os rendimentos reais, reafirmo aqui o reais, vão aumentar. Portanto, esta questão de garantir que a crise ou que as dificuldades da guerra não afetam uma determinada camada da população é uma questão de redistribuição. E é possível, não digo anular completamente, porque apesar de tudo ainda somos uma economia de mercado, mas mitigar muito os efeitos que os mais pobres sofrem com esta crise. Mas como é que isso se faz? É com redistribuição, eu aqui concordo mas com a com Susana. que medidas redistributivas? Aqui a medidas... Esse é o ponto em que eu discordo muito de muitas das atuações que têm sido feitas pelo Governo, apesar de provavelmente serem populares. Atuações como tentar limitar o aumento de preços combustíveis, como agora estava aqui o João a falar, uma redução do IVA, que é uma coisa que é pedida por muitos partidos. Isto são coisas que interferem com mecanismos de mercado, no caso de evitar a subida dos combustíveis. No caso de baixa do IVA, apanha toda a gente beneficia, em vez de estarmos preocupados em beneficiar apenas porque os recursos são escassos, aqueles que verdadeiramente precisam. Aqui as medidas têm de ser na forma de distribuição de rendimento. E eu nisso apreciei quer esta, quer a anterior, aquela dos 125 euros para toda a gente. Agora, eu não concordei que fosse para toda a gente, ou para quase toda a gente. E no caso desta, realmente não concordo com isto ser assim tão de repente. Dá a impressão que eles chegaram ao fim do ano, descobriram que o déficit ia ficar abaixo de 1% e disseram, isto politicamente é complicado. Mas, Luís, só uma pergunta. Aqui dá dinheiro. Não, deixa-me só terminar. Portanto, eu concordo contigo, Pedro, só aqui uma frase. Eu concordo que realmente seria muito melhor as pessoas saberem de antemão que iam ter um Natal um bocadinho mais descansado, em vez de receberem assim esta prendinha de Natal uma semana antes. Agora, era preciso tornar isto mais previsível. Agora, não. Esta parte aqui é mais competência da Joana. Mas diz, João, desculpa. Luís, eu só não percebo qual é o problema de beneficiar todos se com certas medidas beneficias aqueles que mais necessitam de uma maneira muito mais consistente e sistemática do que com subsídios aqui e ali. Porque eu não acredito... beneficiar toda a gente. Não há mal nenhum em beneficiar toda a gente. Há mal. O meu problema, João, é que eu não acredito nisso. O meu problema, João, é que eu não acredito nisso. Quando há uma medida que beneficia todos... As medidas são pagas por quem? As medidas são pagas por todos. Portanto, uma medida que beneficia todos e que é paga por todos, eu não vejo como é que isto é possível. Parece matematicamente impossível. Então, mas todos são beneficiados de uma medida que é paga por nós todos. Não faz sentido. Não faz sentido. Há sempre ganhadores e vencedores de cada medida que seja tomada. Os impostos indiretos são muito altos. E sobre os bens, porque é que se pagam impostos indiretos tão altos? Eu não entendo. Tá bem, não consigo entender. Mas tu vais baixar os impostos indiretos, tens de subir os outros. Mas se vais baixar os impostos indiretos, tens de subir os outros. Quer dizer, ou então reduz os serviços que o Estado... Reduzir mais a despesa. Está bem, mas... Reduz os serviços que o Estado... Mas a distribuição de dinheiro às pessoas também é despesa. Quer dizer, isso é uma discussão diferente, isso é uma discussão estrutural, que é o nível de despesas. Bom, mas vamos voltar ao Marcelo e ao Costa. Deixa só a Susana Peralta também. Mas deixa-me só deixar clara qual é a minha resposta à tua pergunta. A tua pergunta de porquê é que não se têm medidas que beneficiam todos é simplesmente porque eu não acredito em medidas que beneficiam todos. Nós todos pagamos as medidas. E há um grupo mais pequeno que beneficia ou que prejudica. Não acredito nisso de todos beneficiam. Não acredito. O que estás a falar de reduzir impostos indiretos e por aí fora, sim, isso é uma questão que se pode ter, mas é para uma discussão de alteração estrutural do país, de uma reforma económica do país. Não é uma reação a uma questão de guerra que esperemos que não dure mais de um ano. Susana. Esperemos. Sim, para além de tudo o que o Luís disse e que eu subscrevo, a outra questão é os preços neste momento são mecanismos fundamentais de gerir a escassez e, portanto, baixar, por exemplo, o IVA sobre os consumos energéticos é uma má medida porque nós precisamos que as pessoas poupem energia e de resto isto está a acontecer. Não, eu falei de um cabaz fundamental da alimentação, mesmo esse, noutros países europeus. Eu percebo, mas houve imensas asneiras. Houve, nesse ponto de vista das políticas de mitigação da inflação, Portugal até foi dos países que tem estado melhorzinho, não necessariamente pelas boas razões, porque o Medina tem lá o cofre fechado a 7 chaves, mas a verdade é que isso tem inibido Portugal de fazer esta coisa, que é uma fuga para a frente sem qualquer lógica, que é despejar dinheiro na economia para resolver um problema de inflação que não vais resolver. Portanto,
mesmo esse eu acho mal, há imenso desperdício alimentar, há imensas famílias que consomem, que desperdiçam. Pronto, e portanto o preço é importante para gerir esta escassez e para levar as pessoas a consumir menos no momento de escassez. Temos é de proteger as pessoas a quem consumir menos, quer dizer, não dar as calorias suficientes aos filhos, e isso resolve-se dando dinheiro a essas pessoas. Vamos passar então mais para esta relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Apesar deste aviso de que estávamos aqui a falar, de que o próximo ano vai ser difícil e que vem muita contestação, João Marcos de Almeida, Marcelo Rebelo de Sousa acabou por mais uma vez se colocar ao lado do Governo, diz que há aleatoriedades que o Executivo não controla, e este é um desses exemplos. Diz que o Executivo acaba por não ter culpa aqui da inflação. O que é que te parece estas mãos dadas entre Costa e Marcelo? Na minha opinião, Marcelo e Costa, neste momento, têm a maior aliança política em Portugal desde 2015. E é preciso recordar como é que começou esta aliança. Nós falámos da primeira parte de Passos Coelho. Esta aliança começou contra Passos Coelho. Marcelo Rebelo de Sousa era um adversário de Passos Coelho no PSD. Como sabemos, Passos Coelho tentou evitar que ele fosse candidato ao Presidente da República e tinha as suas razões e boas. Não conseguiu, o Marcelo venceu aí, foi eleito, mas Marcelo nunca perdoou isso a Passos. E, aliás, as divergências já eram mais antigas entre os dois. E em 2015, Costa, obviamente, que o seu grande adversário político era Passos, e quando Marcelo chegou à presidência, ambos, quer o Primeiro-Ministro António Costa, quer o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, tinham um adversário comum, que era Passos Coelho, e não descansaram, enquanto ele não saísse líder do PSD, e acabou por sair. E toda aquela ligação que fizeram, virar a página da austeridade, o Marcelo também criticou muito a austeridade, as políticas do governo de Passos Coelho, havia claramente uma aliança entre os dois contra um adversário comum. Depois, essa aliança foi-se consolidando por outras razões. Para Costa foi importante. No fundo, Marcelo Rebelo de Sousa era o contrapeso da geringonça com a extrema-esquerda. Marcelo e Costa, de certo modo, eram um bloco central durante o primeiro mandato do governo de António Costa, que servia de contrapeso à coligação parlamentar que o PS foi forçado a fazer com o PCP e o Bloco de Esquerda. Depois, durante a pandemia, por razões óbvias, também cooperaram um com o outro. Agora, é óbvio que Marcelo preferia que António Costa não tivesse tido maioria absoluta, dava-lhe mais margem de manobra. Mas nem isso põe em causa a aliança entre os dois. Claro que haverá sempre aqui uma questão ou outra, vão fazer umas partidas um ao outro, faz parte da natureza dos dois, não sei, de vez em quando devem mentir um ao outro, também faz parte da natureza dos dois, mas eles conhecem-se lindamente, conhecem-se há muito tempo. Agora, eu acho que estas alianças políticas são muito difíceis de destruir e vai continuar. E aqui eu gostaria de deixar um ponto, fazer aqui um ponto muito rápido, há aqui alguma simplificação, mas tem que ser. No fundo, nós temos dois grandes tipos de políticos. Temos políticos que, por convicções ideológicas ou por razões que têm a ver com o seu percurso pessoal, querem mudar o país. Quando chegam ao governo, pensam o que é que eu posso fazer para mudar o país na direção que eu acho que é o melhor para o país. E nós tivemos políticos, concordando ou discordando, tivemos vários políticos como assim, Sá Carneiro, Mário Soares, Cavaco, tivemos vários políticos que queriam mudar verdadeiramente o país. Para o bem ou para o mal, ou melhor ou pior, mas queriam mudar. E temos outro tipo de políticos que exercem o poder pelo poder. A política para eles é, sobretudo, a conquista do poder e o exercício do poder. E não têm grandes convicções ideológicas, possivelmente até são céticos em relação à sua capacidade de mudar bastante o país. São muito pragmáticos. E esse é o tipo de político que eu acho que são Marcelo e António Costa. São, no fundo, dois políticos pragmáticos, populistas, que têm uma grande habilidade para ler o espírito do país e vão continuar a achar que os portugueses não querem um grande conflito entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. E como eles vão continuar a achar que os portugueses não querem esse conflito, e se calhar estão certos, os portugueses não querem esse conflito, eles vão continuar esta aliança entre os dois. E depois um último ponto. Marcelo não vai ter coragem de enfrentar o Partido Socialista. Marcelo receia o poder que o PS tem na sociedade portuguesa e tem medo que se enfrentasse a sério o Partido Socialista, que a máquina de poder socialista se virasse contra ele.
e até agora não tem virado, e António Costa também tem sido uma grande simpatia com Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, eu gostaria de relembrar, António Costa foi o primeiro líder político a apoiar a segunda candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, e todos os portugueses que acompanham a política percebiam que António Costa estava muito mais próximo de Marcelo Rebelo de Sousa do que, por exemplo, Rui Rio, líder do PSD na altura e partido de Marcelo Rebelo de Sousa, tal como agora António Costa está mais próximo de Marcelo do que está Luís Montenegro. Portanto, é uma aliança que existe desde 2015. Sim. E vai durar. Temos de fechar, mas o Jorge Fernandes estava aqui a acenar com a cabeça enquanto estavas a falar, Jorge, concordo esta aliança, Marcelo Concordo Costa. com tudo que o João disse, e a Susana partilhou aqui connosco uma capa da revista do Expresso já de 2020, em que Marcelo, uma capa bastante infantil, digamos, que no fundo cristaliza bem, isto agora vai ser o momento à Pacheco Pereira, cristaliza bem esta relação entre os dois e o que é a política portuguesa, mas é muito infantil, infantiliza e chama As Aventuras de Tom and Jerry, com Marcelo e Costa, enfim, com um ar vagamente risota, e eu concordo absolutamente com aquilo que o João disse. A Susana sorri. Eu queria ler só aqui, posso ler o lead dessa notícia? Podes, claro. O texto é da Ângela Silva, Feliz Claro, Natal, Ângela, naturalmente. continua a trazer-nos... quem mandamos um grande abraço. Exato, nós precisamos destes dela. textos semanais. Esta é a saga de um professor e de um aluno que, após 40 anos de encontros e desencontros, coincidiram no topo do Estado. Adoram jogar, competem entre si, mas já não vivem um sem o outro. E pronto, isto é uma sala olha, é o quarto de brinquedos do Costa e do Costa e do Marcelo. É a conversão de Portugal numa freguesia da Europa. Sim, nós somos uma freguesia. Sim, eu gosto desta ideia do parque de diversões. Pobre, Continuem a divertir-se. E portanto, Tom and Jerry, vamos aqui... Ainda veremos Costa a propor o nome de uma rua com Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos ouvi-lo, Professor doutor. Ó, Joker, tens de pôr ordem nesta gente. Vamos ouvir aqui António Costa a dizer aquilo que, enfim, que vocês estão a dizer, e que o que é preciso é andar de mãos dadas. O que temos que fazer todos é dar as mãos e seguir juntos, lado a lado. E terminamos assim, de mãos dadas, ou não fosse Natal, boas festas, comam muitos doces, joguem às cartas, claro, sempre, sempre fora do baralho. Até para a semana.